Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra que fala justamente sobre as palavras. Olha só, uma palavra que está nos Provérbios capítulo 4, versículo 24, diz assim: Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Palavras perversas. Eu fico pensando o que significariam essas palavras perversas para o escritor dos Provérbios. Jesus, em seu tempo, ele nos ensinava que pelas nossas palavras nós seríamos julgados e pelas nossas palavras nós seríamos absolvidos. Ou seja, as palavras têm, segundo Jesus, também uma presença, uma influência e um significado muito importante. Há culturas das mais diversas no mundo, especialmente culturas orientais, que falam sobre o poder das palavras. E isso está também explicitado dentro da palavra, que a gente chama de palavra, que são as Escrituras, que é a Bíblia. Está aí neste provérbio, está naquele ensinamento de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, falava também sobre que não saísse da nossa boca palavras torpes, mas apenas palavras que edificassem. E aí a gente fica pensando que isso simplesmente se referiria a não falar palavrão. Mas eu duvido muito que se a gente der uma martelada no dedo, a gente fale palavras encantadoras como "ai, como são cheirosas as flores". A gente vai falar um palavrão. Eu falaria sim. Mas o que são palavras torpes e, como diz este provérbio, o que são palavras perversas? Porque ele se complementa dizendo que fique longe dos nossos lábios a maldade. Ora, palavras perversas têm uma conotação... Passou um caminhão por aqui agora. Palavras perversas têm uma conotação muito profunda, porque mais do que a palavra em si, o que pega mesmo numa palavra perversa é a energia com que se fala. Às vezes até palavras suaves, carregadas de energia ruim, de ironia, de sarcasmo, são perversas. Às vezes até um amado irmão é mais perverso do que um xingamento falado com uma verdade em si. Palavras perversas também são aquelas palavras que são faladas no intuito da enganação. Quando mentimos, quando lisonjeamos e puxamos o saco, para usar uma expressão bem comum, são palavras perversas também. Sempre que a gente não fala aquilo que a gente realmente pensa e sente, e não fala isso de uma maneira digna e respeitosa, podem ser palavras perversas. Então, mais do que a palavra em si, mais do que o fonema em si, ou o significado imediato, o que caracteriza uma palavra perversa é a intenção e a energia. Então este é o ponto que este provérbio nos chama a atenção. Que a nossa energia e a nossa intenção quando falamos alguma coisa não sejam perversos, não sejam maus, mas sejam bons dentro do possível. Sejam carregados de verdade, sejam carregados de transparência, sejam carregados de essência de quem nós somos. Lembro também de outra palavra que Jesus disse, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E eu parafraseei nesses dias essa frase dizendo, já que estamos em tempo de redes sociais e de teclar por aí, né? Que os dedos teclam daquilo que está cheio o coração. Então, vejam só, aquilo que está no nosso coração se manifesta por nossa boca. E muitas vezes nós falamos não somente usando fonemas e palavras, mas o próprio silêncio fala, o próprio olhar fala, a própria postura do nosso corpo fala. Há um livro muito interessante que diz, que é intitulado o livro O Corpo Fala.
Então eu queria compartilhar um pouquinho, não estendendo muito esse vídeo, sobre o significado e a importância das nossas palavras. Que uma palavra torpe ou uma palavra perversa, como diz este provérbio, muitas vezes é aquela palavra que a gente fala carregada de pesado sentimento, de energia ruim, de sarcasmo, de mentira, de não verdade, de não carinho, de não amor, de não consideração, de não empatia. Isso podem ser palavras perversas. Mesmo palavras lisonjeiras podem ser perversas. Sobretudo que nossas palavras sejam verdade. Mesmo as verdades duras, que eventualmente precisamos falar, que sejam também carregadas de respeito, de consideração e de carinho. Jesus falava sobre muitas coisas, mas teve coisas que ele não falou. Teve cumbucas onde ele não meteu a sua mão. Então nem sempre nós precisamos falar para que a nossa expressão fique bem clara, para que a nossa opinião seja bem clara. Às vezes o silêncio também é uma boa palavra. Mas era isso que eu queria compartilhar. Palavras perversas normalmente não são os fonemas que falamos, mas a energia que sai de nós através daquilo que falamos. Era isso. Muito obrigado por chegar até aqui e que Deus nos abençoe a todos. Tchau!